Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vim trazer pra vocês o meu top 5 de bases leves nacionais agora pra construir uma pele bonita pro verão. Mas antes já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, eu tô sempre aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês. Também já deixa seu like pra não esquecer depois e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que precisa saber dessas diquinhas. Vamos lá? Bom, gente, então estamos aí no verão. Eu tô fazendo uma programação de vídeos de verão pra vocês, tanto que eu tô aqui com o meu cabelinho natural. E pra gente entrar bem nesse clima do verão, gente, eu tô separando aqui algumas dicas pra a gente usar e abusar agora nessa estação do ano, que merece aí uma pelezinha bonita, uma pele ali bem construída e que muita gente tem dificuldade de encontrar, né, os melhores produtos pra usar agora no verão. Então, gente, o que eu gosto de falar que precisa que uma base boa pro verão, para construir uma pele ali levinha, boa pro dia a dia, precisa ter. Pra mim, na minha concepção de base pro verão, precisa ser uma base de uma cobertura ali de leve pra média, não pode ser uma cobertura muito alta, e que tenha um acabamento ali mais natural. E eu acho que a carinha do verão é essa, gente, ser uma coisa mais desconstruída, uma coisa menos montada. Eu acho que combina mais com a estação. Então aqui, gente, eu separei as minhas 5 bases preferidas aí pra ajudar vocês. E, gente, nessa seleção eu separei tanto bases mais luminosas até bases mate, tá? Então a gente tem aí as duas categorias pra quem gosta ali dos dois lados. Então, gente, a primeira base que eu vou mostrar pra vocês é a base aqua hidratante da Quem Disse Berenice. Essa é uma base que ela tem uma cobertura mais leve e ela tem um acabamento mais luminoso. Ela é uma base bem hidratante e ela tem FPS 15. Então uma coisa que eu gosto dessa base é que ela não deixa aspecto de pele pesada, sabe? Ela deixa uma pele muito natural e com cara ali de pele tratada, de pele hidratada. E, gente, hidratação é diferente de oleosidade. Eu sei que muita gente tem pavor de base luminosa porque pode transparecer oleosidade, principalmente agora no verão. Querendo ou não, a pele luminosa, ela transmite mais naturalidade do que uma pele mate. Você pode gostar de base mate, pode usar base mate no verão, não tem problema nenhum, até porque a base mate, ela evita ali essa questão da oleosidade, né, aparecer. Ela segura mais a oleosidade normalmente, mas a base mate perde um pouquinho ali da naturalidade da pele. Então é essa coisa que você tem que dosar. A base hidratante, né, uma base um pouco mais luminosa, como ela tem, como o nome já diz, hidratação, ela deixa aquela aparência de pele um pouco mais radiante, um pouco mais viçosa. E eu acho que combina super pro verão, tá, gente? Pode parecer um pouco contraditório, porque base luminosa, verão, oleosidade, mas se você souber usar uma base luminosa e as bases certas, né, escolher as bases certas, não tem problema nenhum. Então uma dica é sempre que você for usar uma base luminosa, é selar a região, principal região ali do rosto, selar o queixo, selar aqui a zona T e deixar só essa parte do rosto, essa parte da bochecha com mais esse brilho da base, sabe? Porque daí você vai estar selando aqui a zona principal, né, onde aparece normalmente a oleosidade e vai deixar aquela radiância na pele, não vai pesar tanto na pele na hora de construir a sua pelezinha aí pro verão. Então, gente, uma coisa legal que eu gosto dessa base da Quem Disse Berenice é que é justamente isso. Ela não deixa, ela é hidratante, ela é luminosa, mas ela não deixa um aspecto de pele muito oleosa, sabe? Muito lustrosa. Ela fica com uma cara de hidratantezinho mesmo, tipo um hidratantezinho com cor. Então ela fica super natural e não fica aquela luminosidade em excesso pro verão, sabe? E ela é uma base muito refrescante. Então ela tem uma textura que ela é mais gelatinosa, mais aquosa. Então assim que você passa a base, já dá uma refrescância, o que é muito legal pro calor, e também dá uma acalmada na pele. Então, por exemplo, se você foi pra praia, se queimou, ficou com aquela coisa meio da insolação, sabe? Ela já dá uma acalmada na pele. Eu sinto muito isso com essa base. Eu, inclusive, gente, teve uma época da vida que eu tomei Roacutan, eu até falei num vídeo aqui que eu vou deixar listado pra vocês, e essa foi uma das únicas bases que funcionou pra mim na época do Roacutan, porque minha pele tava muito sensível, tava muito ressecada e ela dava uma acalmada assim na minha pele. E uma outra coisa que eu gosto dessa base, gente, é que ela é muito fácil de aplicar, você não precisa de esforço nenhum pra deixar ela bonita. Então você consegue aplicar inclusive com as mãos, como se fosse aquele creminho com cor que eu falei pra vocês. Dá pra aplicar com o pincel, dá pra aplicar com a esponja, mas você também pode aplicar ali rapidinho com as mãos. Por isso que eu acho ela uma ótima opção ali pro verão, pro dia a dia, tá bom? A segunda base, então, que eu quero mostrar pra vocês, gente, é a base Natural Glow, também da Quem Disse Berenice. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos a diferença, tá? Que as duas
tem uma em relação à outra, mas primeiro eu vou focar aqui nas características dessa base. Então, assim como a primeira, ela também é uma base que tem um acabamento bem levinho, tá? Eu inclusive acho que ela tem um acabamento mais leve do que a primeira que eu mostrei pra vocês. Então ela é uma base assim, que ela é mais pra dar uma leve uniformizada do que pra super cobrir. Então eu acho ela uma base muito legal pra praia. Tipo, pra você ir pra praia ou pra você ir, sei lá, pra academia, sabe? Quando você não quer tá parecendo que você tá maquiada. Ela também tem essa questão ela também é uma base um pouco mais luminosa e ela é hidratante também, mas a luminosidade dela vem mais de iluminador mesmo. Ela tem partícula de brilho dentro da fórmula da base. Então, diferente da aqua hidratante, né? A aqua hidratante eu acho que ela dá mais uma questão de, como se fosse uma hidratação de hidratante mesmo, de ficar um vício de hidratante. Essa eu já acho que ela é luminosa, mas ela é um pouco mais sequinha do que a primeira e ela dá essa iluminação de iluminador. Além de também trazer um leve vício, né? Porque ela também é uma base mais iluminada, ela tem esse iluminador dentro da fórmula. Diferente da primeira, ela não tem FPS, tá? Mas ela também tem um tratamento dentro, que é a betaína. Então a betaína é um princípio ativo da beterraba que dá aquela cuidada da pele enquanto a gente tá usando ela. Então uma dica para usar essa base na praia, por exemplo, é vir com um filtro solar sem cor e depois passar ela só para dar aquele tchararã, aquele glow de radiância mesmo. Eu gosto muito dessa base, inclusive ela entrou ali pros meus favoritos do ano, vou deixar listado aqui pra vocês também esse vídeo. Inclusive, gente, eu gosto muito de usar bases assim mais levinhas pro verão, pro dia a dia, porque no verão, como eu falei pra vocês, a gente transpira, a base ela tende a sair mais fácil. E quando a gente tá usando uma base levinha, é mais difícil de diferenciar o que é base e o que é sua pele mesmo. Quando a base dá uma leve saída, não fica aquela divisão de base com pele, sabe? Então por isso que eu gosto de usar essas bases bem levinhas agora pro verão. Então a terceira base que eu tenho pra mostrar pra vocês é a base Hydra Glow da Nina Secrets. Essa base, gente, eu considero ela uma base de leve pra média. Se você constrói camadas com ela, ela fica uma pele um pouquinho mais média, uma cobertura um pouco mais... daria pra usar ela de dia e de noite. Então essa base eu acho ela uma base muito versátil, porque você pode usar ela como sua base dia a dia, porque ela vai dar super certo, não vai ficar com aparência de base pesada, vai ficar com uma aparência de pele natural, de pele bem cuidada, mas se você quiser construir mais camadas, você poderia super usar ela numa festa, por exemplo, numa ocasião mais noturna que você precisa ali de uma cobertura um pouco mais alta, tá? Então essa base eu amo, gente, inclusive é a minha preferida, assim, nacional. Eu acho que a minha pele fica linda com ela, inclusive estou usando ela aqui pra fazer esse vídeo. E, gente, uma outra coisa dessa base é que eu acho ela que ela tá ali mais pra categoria semi-mate. Então, enquanto as duas primeiras, né, eram bem luminosas, essa eu já acho que ela puxa ali pra um semi-mate. Porque ela dá essa aparência de pele saudável e tudo mais, mas não é uma base que super reflete a luz, sabe? Eu sinto que ela dura mais tempo na pele, então ela consegue grudar mais na pele. Eu acho que a durabilidade dela é bem boa. E eu acho ela uma base super confortável para aqueles dias super quentes que você tá ali querendo uma pele mais sequinha, sabe? Também se você usar aquela diquinha de dar uma seladinha aqui no centro da pele, ela vai ficar ainda menos, né? Ainda vai durar ainda mais tempo, mas só com ela a durabilidade é muito boa e não fica com aquela luminosidade em excesso que eu falei pra vocês. Então fica a dica aí da base Hydra Glow da Nina Secrets. Ah, gente, só pra lembrar vocês, todas as bases e todas as cores aqui que eu uso vão estar ali na descrição do vídeo. Então a nossa quarta base, gente, é a base Nutrição Ativa também da Candice Berenice. Gente, a Candice Berenice, ela lança muita base, assim, com essa pegada de ter um tratamento dentro da base, de ser uma base um pouco mais de naturalidade. Por isso que a gente tem aqui 3 da Candice Berenice nessa seleção. A base de nutrição ativa, gente, como a gente tá aí subindo também na questão de cobertura, ela também pra mim é uma base de leve pra média, tá? Ela é mais leve que a da Nina, ela é um pouco mais leve que a da Nina, mas ela também constrói uma camadinha ali mais pra média, sabe? Não é uma média que chega a ser super legal pra você usar em festa, por exemplo, sabe? Que você precisa de uma pele um pouco mais coberta, um pouco mais trabalhada, mas eu acho que ela é uma ótima opção pra quem quer uma base natural pro dia a dia, mas gosta de um pouquinho mais de cobertura. Ela também tá nessa categoria de semi-mate, mas eu acho ela ainda um pouquinho mais sequinha que a da Nina. Não fica uma aparência de base mate, aquela base que não reflete brilho, ela sim reflete uma luminosidade, mas ela é um pouquinho mais opaca. Então essa daqui é uma ótima opção pra quem quer uma base bem levinha ali pro dia a dia,
gosta dessa aparência de base um pouquinho mais mate e que tenha um pouquinho mais de cobertura do que as primeiras, as mais levinhas que eu mostrei pra vocês. Uma coisa legal dessa base, gente, é que ela tem bastante coisas, assim, bastante ativos pra cuidar da pele dentro dela, e ela também tem fator de proteção solar 60, então é um fator de proteção bem alto, por isso que ela é bem legal ali pro dia a dia. E a nossa quinta e última base, é a base Cover Up da Mari Maria, gente. Essa é uma base que ela tem uma cobertura um pouquinho mais alta, ela é de média ali pra alta, ela não chega a ser aquele super reboco, mas se você construir uma camada com ela, ela já fica um pouquinho mais alta do que a da Nina, por exemplo. Então, pra mim, ela não se passa por leve, ela já vai direto ali pra aquela categoria de média, sabe? E ela também é uma base mate. Então, eu separei aqui uma base mate, pra quem gosta, não abre mão da base mate, mas quer também uma pele mais natural, uma pele ali mais pro dia a dia, uma pele mais pro verão, né? Então essa base, gente, primeiro que ela tem um preço incrível, tá? Ela custa tipo R$24, ela é a base mais baratinha aqui da nossa seleção. Ela cobre super bem, mas sem dar aquela aparência de pesado, sabe? Então você consegue ou deixar ela ali com uma cobertura média, com uma camada só, ou você construir uma cobertura um pouquinho mais alta ali para uma festa, por exemplo. Então ela é aquela base no estilo 2 em 1, igual a base da Nina. E essa daqui é uma das poucas bases mate que eu acho que não perde a naturalidade da pele. Ela não marca as texturas da pele, ela dura bastante tempo sem ficar com aquela aparência de que você tá com maquiagem depois de um tempo, sabe? Então ela é bem legal aí pra quem ama uma base mate, gosta de uma cobertura um pouquinho mais pra média, tá? Não quer uma coisa tão levinha ali pro dia a dia. E tá procurando uma base ali acessível, tá? Nessa categoria. Todas as bases que eu mostrei pra vocês, gente, tem uma durabilidade bem legal, tá? Claro que tem algumas que, como a proposta é ser uma base mais dia a dia, elas acabam durando um pouquinho ali menos tempo, que são as bases da Candice, tá? As 3 bases da Candice, elas não resistem, assim, o dia inteiro, mas elas têm uma durabilidade bem legal. Já as outras duas, a da Nina e a da Mari Maria, elas têm uma durabilidade bem boa, assim, que fica pelo dia inteiro bem intacta mesmo. Que são as duas bases que eu falei pra vocês, que tem aquela coisa que transita entre o dia a dia e uma pele ali mais pra noite, por isso que elas têm, então, uma resistência um pouco melhor. Todas elas também são resistentes à água, tá, gente? Não sai ali na água com muita facilidade. Então é bom saber aí pra aquela chuva de verão, que a chuva de verão não vai lavar a sua base, nenhuma dessas que eu separei pra vocês, tá bom? Então só pra resumir, gente, rapidinho aqui nas bases. Base aqua hidratante, base leve com acabamento luminoso, mas aquele luminoso assim de viço e não de super brilho, sabe? E bem refrescante agora pro verão. Base Natural Glow é aquela base levinha, também luminosa e que transmite aquela sensação de golden hour do verão. Base Hydra Glow é aquela base de leve para média, que tem um acabamento ali mais semi-mate e que pode ser usada tanto no dia a dia quanto para uma festa, por exemplo. Base Nutrição Ativa é a base para quem gosta ali de um acabamento mais natural agora pro verão, mas que quer uma cobertura de leve ali quase para média e também tem esse acabamento um pouco mais sequinho, um pouco mais semi-mate. Base Cover Up é aquela base para quem gosta de uma cobertura mais média e que não abre mão de jeito nenhum da sua base mate agora pro verão. Bom, gente, então me contem aí nos comentários qual foi a base que vocês mais se identificaram, aquela base que você tá pensando ali em adquirir agora pro verão. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês e aquele lembrete de sempre, se inscreve aí no canal, eu tô sempre aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês e também deixa aquele like se esse vídeo foi útil pra vocês. Até a próxima!